bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos iniciando mais um dia para a glória de Deus, mais uma semana e a mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração tem como título uma frase de reflexão que diz: o que temos feito para chamar a atenção de Deus? Em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, vai contar a história de Zaqueu, o publicano. A partir do verso 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para salvar, para buscar e salvar o que estava perdido. Essa história nos conta, quando Zaqueu encontrou Jesus. E eu imagino como que Zaqueu deve ter ficado. Sabe, Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E ele cobrava além daquilo que ele devia. Sabe, ele cobrava muito além e ficava extorquindo as pessoas, como ele mesmo falou: Senhor, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali e ele queria ver Jesus. Só que ele era muito pequeno, então ele não conseguia, porque a multidão que cercava Jesus era muito grande. Então, imediatamente, ele resolve subir numa figueira brava para conseguir ver Jesus. E o que ele menos imaginava aconteceu. Jesus passa por ali e diz: Zaqueu, hoje eu quero ir na tua casa. Eu imagino como que Zaqueu deve ter reagido. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. E quando ele chamou a atenção de Jesus, ele viu Zaqueu ali em cima da árvore. Enquanto todos o cercavam, enquanto todos o exprimiam, ele olhou para cima, viu Zaqueu lá quietinho se segurando na árvore. E falou: Zaqueu, desça depressa, pois eu quero ir na tua casa hoje. Eu imagino como que Zaqueu deve ter ficado. Ele deve ter pensado: ué, ele sabe o meu nome. Ele me conhece. Ele me viu aqui, tanta gente, ele me viu aqui. Eu imagino Zaqueu, como ele deve ter se sentido, e Jesus vai à casa dele. E as pessoas ficam criticando, ficam julgando: nossa, Jesus foi na casa de um pecador. E Zaqueu, todo quebrantado, todo, assim, arrependido, ele chega para Jesus e fala: Senhor, olha, eu vou devolver metade dos meus bens, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que eu extorqui, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus vira para Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje houve salvação na tua casa. Por quê? Porque você se arrependeu. Porque você encontrou com o Mestre. Isso trouxe algo diferente na sua vida. E a mensagem de reflexão que nós tiramos dessa história é: o que temos feito para chamar a atenção de Deus? Sabe, o que você tem feito? Zaqueu subiu numa árvore. Por vias naturais, as pessoas o impediam de ver, as pessoas o impediam de chegar até ele, mas ele não se contentou com isso. Ele fez algo para chamar a atenção de Deus. Se você for ler Lucas 18, a partir do verso 35, você vai ver também outra pessoa que chamou a atenção de Deus, o cego,
Ele estava ali, a multidão estava passando, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali e ele começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele ficar quieto, e as pessoas mandavam ele se calar porque o mestre estava ocupado, ele não teria tempo para ir vê-lo. E quanto mais a multidão tentava, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele buscou chamar a atenção de Deus e Deus escutou, Jesus escutou. E falou: mande que venha até mim. E levam ele até Jesus e ele pergunta: o que queres que eu te faça? E naquele momento aquele cego tornou a ver. Então, o que você tem feito para chamar a atenção de Deus? O seu milagre depende da forma como você se posiciona em Deus. Zaqueu, ele teve salvação na casa dele, mas não porque ele ficou sentado esperando Jesus vir até ele, mas porque ele se posicionou e buscou chamar a atenção de Deus para ele. Subiu numa figueira e ali Jesus o encontrou. A mesma forma com esse cego, o cego não ficou curado porque ele ficou sentado ali lamentando as suas dores. Não, ele foi curado porque ele buscou chamar a atenção de Deus clamando, não se importando com o que as pessoas estavam dizendo. Ele clamava, ele gritava, ele buscava e Jesus o encontrou ali e ali ele foi curado. Então, o que temos feito para chamar a atenção de Deus? Sabe, os ouvidos de Deus não estão tampados para ouvir nossa voz, nem os seus braços estão recolhidos para que Ele não possa nos abençoar, mas do céu Ele ouve as nossas orações, do alto Ele ouve o nosso clamor. Então, o que você tem feito para chamar a atenção de Deus? De que forma você tem se movido para que Deus ouça o teu clamor? Muitas vezes a gente fala: Senhor, escuta a minha oração, Senhor, ouve o meu clamor, mas nós não oramos. Como que Deus vai ouvir o seu clamor se você não ora? Como que Deus vai ao seu encontro se você não tem feito nada para chamar Ele, para buscar a Ele? Como que o teu milagre vai chegar se você permanece parado, estático, em inércia? Precisamos nos mover, precisamos nos posicionar. Seu milagre vai chegar, vai, mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é buscar a Deus, é clamar a Deus, é, fazer algo para chamar a atenção de Deus. Não importa a sua condição. Zaqueu era baixo, Zaqueu era pequeno, ele não conseguiria chegar. Se ele tentasse às vezes e se rastejando, ele poderia ser pisoteado. Então a forma que ele encontrou foi subir na figueira. Ele subiu, Jesus o encontrou. Então não importa a sua condição, que condição você esteja hoje. Não importa a sua necessidade, como a daquele cego. Nem a deficiência física dele impediu ele de chamar a atenção de Deus, de ir até Deus, de ir até Jesus, não impediu. Então não importa a sua condição ou a sua necessidade, chame a atenção de Deus. Ele está com os ouvidos abertos e atentos ao seu clamor, e os braços dele estão estendidos para te socorrer. Então chame por ele, clame, grite se for preciso, chore se for preciso, suba numa figueira se for preciso, grite em meio à multidão se for necessário, mas faça o que for preciso para chamar a atenção de Deus. Faça o que for necessário. Tem um louvor que uma parte dele diz assim: se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. É isso que Deus quer de nós nesta manhã. Chame, grite, chore, busque, clame por Ele, e Ele virá ao teu encontro, e Ele virá te resgatar, e Ele virá ao teu socorro. Então chame por Ele, clame. Não se importem com o que as pessoas vão pensar. Não se preocupe com a multidão. Não deixe a multidão sufocar a tua voz. Mas clame, grite, chame por Ele, e Ele virá como chuva. O que significa? A chuva vem para trazer vida àquilo que estava morto. A chuva vem para revigorar, para trazer um refrigério
aonde estava quente, abafado, sem vida. Então é assim que Jesus vai vir sobre a sua vida como chuva, trazendo vida às áreas da sua vida que estavam mortas, trazendo renovação, trazendo um revigor sobre a sua vida, trazendo, sabe, uma brisa suave do Espírito Santo para te refrescar, para te revigorar. É isso o que Deus quer fazer na tua vida, mas isso exige uma ação, uma atitude, não é uma palavra, é uma atitude, que é clamar, que é chamar, que é buscar. Jesus vai vir ao teu encontro, vai, mas você precisa chamar por Ele, você precisa clamar. Deus vai ouvir as suas orações, mas você precisa clamar. Que assim como aquele cego gritava e gritava cada vez mais alto e alcançou o seu milagre. Que assim como o Zaqueu, que não deixou a multidão impedir ele, mas subiu numa figueira e encontrou o mestre e houve salvação na tua casa. Assim seja na minha e na sua vida. Mas há algo em comum entre esses dois personagens, que eles buscaram chamar a atenção de Deus. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Clame, busque, chore, grite, clame, cante, louve, mas não pare de buscar. Não pare de tentar chamar a atenção de Deus. O teu milagre vai chegar, mas quando você se posicionar perante o Senhor, quando você resolver tomar uma posição daquele que busca, daquele que clama, daquele que busca chamar a atenção de Deus, o milagre vai chegar quando você se colocar na posição de Zaqueu. O milagre vai chegar na tua casa quando você se colocar na posição daquele cego que clamava, clamava e clamava, e o milagre aconteceu na vida dele. Jesus o curou. O milagre vai chegar na tua casa, a salvação vai chegar na tua casa quando você se arrepender, como Zaqueu se arrependeu de ter cobrado além do que devia. E ele falou, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus fala para ele, hoje houve salvação na tua casa, porque você chamou a minha atenção e porque você se arrependeu. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã, que nós possamos refletir sobre o que temos feito para chamar a atenção de Deus. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde, aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.